Bom dia, meus amigos. Hoje é dia 29 de janeiro. Mais uma vez aqui para compartilhar um vídeo com os colegas aí do canal. Para você que não é inscrito, peço para que ajude a gente nesse trabalho e, podendo, me ajude divulgando, compartilhando o vídeo com colegas, familiares, pessoas que se encontram presas ainda dentro do sistema religioso. E o sistema religioso, não somente o sistema religioso universal, mas de todas as denominações ou instituições que de certa forma têm escravizado pessoas, têm se utilizado da palavra de Deus, e aqui a palavra de Deus, de uma forma que ela não gera genuínos e verdadeiros cristãos, mas ela acaba gerando militantes, pessoas que defendem a instituição, a placa da instituição, e elas não acrescentam nada no reino de Deus. Pessoas que não têm o menor conhecimento da palavra, e não tendo conhecimento da palavra, consequentemente ela passa a não ter relacionamento de intimidade com Deus, porque muitas vezes ela julga o relacionamento dela com Deus nas coisas que ela faz. Então, quando ela se submete a um determinado ensino que faz com que ela manifeste a fé dela através de campanhas e propósitos, e ela participando e ela sendo participante nesses propósitos e campanhas, ela acha que ela é uma pessoa de fé e ela acha que ela tem um relacionamento com Deus por obedecer a ordens de homens. Então eu peço para você que ainda não é inscrito, que se inscreva no canal e ajude a gente divulgando esse vídeo para mais pessoas. Hoje eu queria falar sobre duas coisas. Primeiro, a influência que não influencia nada. Ou seja, eu vejo pessoas da instituição universal e outras instituições que têm o mesmo viés da universal, muitas vezes que nasceram da universal, são dissidentes da universal, bispos que estão saindo, pastores que estão saindo, e estão abrindo igrejas com o mesmo viés, com o mesmo ensino, com a mesma doutrina diabólica, essa doutrina de escravizar pessoas pelos desejos delas, pelas cobiças delas, por aquilo que ela quer ter. Então, quando você percebe uma mensagem que te oferece a salvação, te oferece o reino de Deus e te oferece uma vida de qualidade, uma vida de coisas, certamente você abraça essa ideia como algo verdadeiro e algo de Deus. E aí eu queria falar, baseado na palavra de Deus, duas coisas. Primeiro, Jesus disse o seguinte no livro de Mateus: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. Já falei em outros vídeos, vou repetir. A cruz, naquele momento que Jesus estava falando, ela tinha uma referência de morte. Por quê? Naquele tempo, os criminosos, as pessoas que cometiam determinados delitos, crimes, eram punidas com a morte e morte de cruz. Então Jesus estava fazendo uma referência, uma alusão àquilo que iria acontecer com ele. E aí depois, logo em seguida, quando Jesus é crucificado, agora essa fala dele, ela passou a ser mais compreendida ou mais compreensiva. Porque agora ele estava dizendo: olha, se você fala que é meu seguidor, se você fala que me ama, você não pode estar indiferente a isso que eu passei. Ou você não pode querer fugir disso que eu vou passar e agora eu já passei. Você tem que fazer a mesma coisa. Você tem que tomar a sua cruz, você tem que me seguir. E o me seguir aqui é negar, é abrir mão. E aí, o que essas instituições, e principalmente a instituição universal, ela vende para o seu membro, ou vende para aquele frequentador? Ela não vende uma vida de facilidades, mas ela vende uma vida abundante, que é propósito de Deus. Ela diz o seguinte: olha, porque você
se sujeita, porque você obedece, porque você sacrifica, Deus ele tem a obrigação de te abençoar. Deus tem a obrigação de te dar uma vida de qualidade. Deus tem a obrigação de te dar o melhor dessa terra. Quando na realidade, quando Deus fala que veio trazer vida e vida com abundância, não estava se referindo à questão material e também não estava se referindo às coisas deste mundo. Porque quando Jesus veio, ele disse: é chegado até vocês o reino de Deus, é chegado até vocês o reino dos céus. O meu reino não é daqui. Para onde eu vou agora, vocês não podem ir, porque eu vou preparar morada para vocês. Ou seja, a vida abundante estava na esperança daquilo que ele estava preparando e iria preparar para aqueles que se submetessem em obediência à sua palavra. Aqueles que realmente tomassem a sua cruz, independente da vida, se uma vida regalada, uma vida de muitas coisas, ou uma vida de dificuldade, mas que a nossa esperança estivesse e esteja nele, no Cristo da cruz. Tomar a nossa cruz é negar a nossa vontade, é reconhecer que somos pecadores e sozinhos nós não conseguimos alcançar a salvação que é nos oferecida pela cruz de Cristo. Porque em nós existe o pecado, porque em nós existe a malícia, existe os pensamentos deste mundo. Porque nós estamos nesse mundo, mas nós não somos dele. Quando nós nos sujeitamos à palavra de Deus e ao seu rico evangelho, o evangelho que traz vida, nós somos transformados e nós vivemos de esperança em esperança, porque dificuldades vamos passar, privações vamos passar, mas todas as coisas nos favorecem, porque sabemos que estamos caminhando uma vida separada e reta para Deus. Mas o que a instituição universal ela faz? Ela faz com que você coloque Deus na parede e exija as suas bênçãos. E não é desta forma. Então a influência que ela causa não influencia na vida dos que estão fora da igreja. Influencia, na verdade, em querer desejar a vida que eles querem te vender. E aí você não mostra Cristo fora, porque você passa a ser uma pessoa arrogante. Você passa a ser uma pessoa que não entende a dor do seu próximo, que não entende a necessidade do seu próximo, porque você acha que ele também tem que manifestar a fé para sair daquela condição que ele está vivendo. Para sair daquela condição, muitas vezes, o carro-chefe da Universal, ela vai em duas áreas, a familiar e a financeira. Então, se você tem prosperidade, você vai conseguir falar com quem está na dificuldade. E você vai falar de Jesus e essa pessoa vai aceitar. Não, a pessoa não vai aceitar Jesus. A pessoa vai aceitar e ela vai querer ter essa vida de prosperidade, essa vida próspera que você tem neste momento. Mas ela não tem a ver com uma vida que glorifique a Jesus na postura sua, no modo de viver, de refletir a Jesus, de usar de misericórdia, de usar com a mesma misericórdia que Deus usa com a gente todos os dias. Quando nós procuramos nos desviar do caminho e procuramos satisfazer as nossas vontades, Ele age de misericórdia e o Espírito Santo fala ao nosso coração para que nós voltemos a Ele. E é isso que Deus faz. Deus ele não vai mudar a condição externa. Deus não vai mudar, ou Ele não tem obrigação de mudar a condição externa. Ele não tem obrigação de te dar riquezas. Ele não tem obrigação de te dar casa, obrigação de te dar carro. Ele não tem esta obrigação. Ele pode fazer todas essas coisas. E isso se chama graça. Mas não quer dizer que todos vão receber a mesma coisa. Porque uma coisa é esse pastor, bispo, mercenário exigir a bênção para a vida de todos. E Deus conhece o coração. Então, você que é pai, que tem o seu filho, que só te dá desgosto, que o seu filho que não obedece a você, você tem prazer em dar para ele tudo que ele te pedir, no momento que ele te pedir? Uma vez que o seu filho só te dá
desgosto e desprazer? Pois é, Deus, muitas vezes, ele não abençoa todos igualmente, não é porque ele não pode, não é porque ele não quer, mas é porque ele conhece o coração de todos. E Deus vê aquilo que o bispo e o pastor não vê, que é o coração e a intenção. Por isso ele não abençoa. Então, uma vez que isso é vendido para você e você vai em busca disso, você não reflete ao Senhor Jesus, você não reflete aquilo que o Evangelho nos manda ser, ou nos exige ser. O Evangelho é uma vida de renúncia. O Evangelho é uma vida de morte todos os dias. Todos os dias somos entregues à morte. O apóstolo Paulo disse, todos os dias. Entregues à morte é porque temos que matar todos os dias as nossas vontades. Todos os dias somos desafiados, todos os dias somos desafiados por pessoas, muitas vezes, que querem jogar na nossa cara o nosso cristianismo, porque não veem essa vida de qualidade que é vendida e elas acabam nos desafiando, elas acabam querendo nos humilhar, porque ela tem uma vida de qualidade e não vai à igreja, porque a igreja não é sinônimo de riqueza, a igreja não deve ser sinônimo de vida de prosperidade, de riquezas, mas a igreja ela tem o papel de pregar o evangelho e a palavra de Deus para regeneração, para que nós deixemos de ser pecadores, ou de vivermos no pecado e vivermos uma vida de regeneração, uma vida de transformação diária, uma vida de aperfeiçoamento na palavra de Deus, para que a esperança dele esteja todos os dias no nosso coração. O que essas igrejas vendem, não influencia na vida de ninguém. Essas igrejas vendem coisas que não trazem um reino para quem está fora. Pelo contrário, elas geram crentes materialistas, materiais, que querem os benefícios da fé. Elas só querem os benefícios da fé. Elas não estão preocupadas com caráter. Elas não estão preocupadas em refrear a sua língua. A vida de promiscuidade, a vida de pecado. Você pode ver, na segunda-feira na Universal, é um dia que é aberto para gente de todas as religiões, de todas as denominações. E é um dia que, até um tempo atrás, ela vivia superlotada, não sei como está hoje. Por quê? Porque as pessoas iam lá para ouvir essas palestras motivacionais, achando que é em nome de Deus, que ela vai ser rica, porque ela está cumprindo com aquilo que está sendo proposto, que está sendo pedido. Devolver dízimo, dar ofertas, fazer sacrifícios, fazer coisas que vai mover a mão de Deus. Certamente, essas coisas, se movessem a mão de Deus, moveria para juízo e não para a bênção. Certamente, se Deus fosse movido pela oferta que se coloca nos altares da Universal, certamente Deus iria pesar a mão para juízo e não para bênção, porque é uma arrogância achar que o teu dinheiro, a tua oferta, o teu sacrifício pode mover a mão de Deus a teu favor. É uma arrogância isso. O apóstolo Paulo, no livro de Coríntios, quando Coríntios, a igreja, ela estava passando por uma depravação, as pessoas, havia muitas facções, muitos grupos que estavam inserindo coisas que não fazia parte do cristianismo, que não fazia parte do evangelho que hoje nós conhecemos. E o apóstolo Paulo, é só uma frase do apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: pessoal, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Existiam pessoas que viviam uma vida totalmente distante do cristianismo, distante dos ensinos do Senhor Jesus, dos evangelhos, mas essas pessoas se julgavam no direito de querer ensinar e de ser melhores. Então, essas pessoas achavam que porque tinha esse conhecimento e tinham se convertido, que poderiam viver uma vida em duplicidade, fazendo coisas erradas.
E aí o apóstolo Paulo fala, não, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. O mesmo Paulo que falou que somos entregues à morte todos os dias. O mesmo Paulo que falou que sabia viver na abundância, mas sabia viver na escassez também. O mesmo Paulo que no final da sua vida, ele disse, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Porque Paulo viveu dificuldades, Paulo viveu perseguições. Paulo viveu no limite coisas que a gente nem imagina, coisas que a gente não vai passar. Mas se a gente realmente quer ter uma vida com Deus, pessoal, a gente precisa acordar para a verdade do Evangelho. Então, essa influência que a Universal não faz, essa influência que a Universal não acrescenta no reino de Deus, ela só serve para influenciar pessoas egoístas e avarentas, pessoas que só querem resolver o problema dela. Elas não querem relacionamento e não querem conhecer a Deus. Elas querem resolver o problema dela, o problema de família, o problema financeiro, o problema de saúde. Elas não querem conhecer a Deus. E é essa influência negativa que a Universal faz. É essa influência negativa que é a obra-prima da Universal. Pessoas que não acrescentam, não agregam e não expandem o reino de Deus. Jesus, no sermão da montanha, no Monte das Bem-aventuranças, ele veio dando algumas diretrizes de quem herdaria, de quem entraria no reino de Deus. E você pode ver, tudo que Jesus falou naquele sermão contradiz o que é ensinado e pregado dentro dos púlpitos da Universal. A Universal, ela não é uma igreja. A Universal, ela é uma empresa disfarçada que se utiliza da palavra de Deus para vender aquilo que ela quer. Ela não acrescenta no reino de Deus. Goste você ou não, a Universal é um câncer no Evangelho que está gerando pessoas doentes, pessoas que cedo ou tarde irão se decepcionar com Deus e Deus não tem nada a ver com isso. A influência que não influencia, ela acontece na Universal. Cristão verdadeiro, cristão genuíno, não quer viver a vida dele, quer viver a vida de Cristo, quer ser imitador de Cristo, como Paulo falou, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu quero imitar a Cristo. Eu tenho que ser uma pessoa melhor porque eu imito ao Senhor Jesus. Eu tenho que ser melhor do que eu mesmo. Eu tenho que refletir Jesus. A minha vida precisa mostrar a cruz de Jesus. E a minha vida mostrar a cruz de Jesus não é ostentando, não é com o melhor carro, a melhor casa, a melhor empresa, mas é a forma que eu reajo e é a forma que eu trato o meu semelhante, as pessoas que não podem me acrescentar nada. É a minha oferta de dar a minha vida por essas pessoas sem esperar nada delas. É isso que é o Evangelho, é isso que é o avanço do reino de Deus, mostrar o amor, o mesmo amor que o Senhor Jesus mostrou naquela cruz por cada um de nós. Mas se nós não entendermos isso, se nós não entendermos que todas as coisas que acontecem na vida da gente chama-se graça, vamos achar que as coisas que fazemos movem a mão de Deus. E não. Deus não se move pelo que fazemos. Deus se move pelo que Ele é, pelo que Ele fez. E nós, em obediência, em amor a Ele, em reconhecimento que sem Ele não somos nada, a graça dele chega nas nossas vidas e nos abençoa. E é isso que você precisa entender. E é isso que você precisa ser. Uma pessoa que influencia fora da igreja. Não pelo que você vende, mas pelo que você é. Pela sua postura, pela sua ética, pelo seu caráter. Pela tua vida espiritual. Pelo amor e misericórdia que você demonstra para aqueles que nada podem lhe acrescentar. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E eu peço mais uma vez, se você puder me ajudar se inscrevendo no canal e compartilhando esse vídeo, que Deus possa abençoar a sua vida e que a graça dele esteja sobre cada um de vocês. Até uma próxima, pessoal.